Vamos. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ESG Connection. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema inédito. ESG, reforma tributária e comércio exterior. Essa tríplice fronteira. E hoje eu tenho um amigo aqui muito especial, um parceiro conhecido, uma pessoa muito competente que vai nos ajudar a esclarecer muito sobre esse tema. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Patrick. Prazer estar aqui contigo e falar desses temas tão atuais. É isso aí. E antes da gente iniciar, você que nos acompanha, não deixa de curtir, seguir o nosso canal, compartilhe esse conteúdo para quem você julgue que é importante. E, Carlos, a gente sabe que a reforma tributária não é só meramente uma mudança tributária de impostos, né? Ela mexe na camada de negócio, ela vai mudar a forma da gente se relacionar. A gente tem um período aí de transição com relação a dois sistemas tributários, né? Então, você acha que o Brasil está preparado, né, para trabalhar com esses temas, né, e esse risco de governança, de falta de rastreabilidade na reforma tributária? Patrick, eu diria que estamos nos preparando, né, as empresas, os envolvidos, e não só o setor privado, mas o setor público também. Então estamos nesse ano de 2026, que é um ano difícil, um ano com muitos desafios, nos preparando. Então há, obviamente, empresas especialmente empresas muito grandes, que já estão mais avançadas nesse processo, e há outras que ainda estão engatinhando, né? Ainda estão sentindo um pouco do terreno. Mas o importante é que esse trabalho seja feito. Se ele vai ser feito mais cedo ou mais tarde, obviamente depende do tamanho, né, desse monstro, né, que está se adaptando. E o importante é chegar, obviamente, no resultado final. Então, há vários caminhos, não existe um caminho único, né, para que as empresas façam as suas adequações. Então, o ideal é que ela esteja com os parceiros corretos, que ela tenha, né, as áreas todas envolvidas, porque você pontuou muito bem, não é uma reforma só de tributos. Não é algo só na área de tax ou na área fiscal. Envolve toda a empresa, né? Então, envolve RH. Eu nunca imaginei que eu falaria com pessoas de RH na minha atuação profissional, porque eu tenho que olhar para as políticas remuneratórias, que tipo de benefícios são dados, por exemplo. Envolve todas as áreas de negócio, né? Seja compras, e a gente sabe que há empresas que têm suas áreas de compras muito estruturadas, mas há empresas em que as compras também são feitas por áreas específicas. Então, o marketing compra, né, faz as compras de marketing, o jurídico faz as compras, contratações de escritórios e por aí vai. Então, é preciso que todas as áreas estejam envolvidas, né? A área comercial, a área financeira, todo mundo dentro da empresa tem que estar engajado para conseguir, ao longo desse ano, com mais ou menos solavancos, atingir os objetivos. O que é interessante, Carlos, você falando, né, que a reforma tributária, como você já elucidou aí, ela não só mexe na questão tributária, mas ela atua em temas que antigamente não fazia parte do seu dia a dia, como você falou, o RH. Então, a reforma tributária, ela entra exatamente nos três eixos do ESG. No ambiental, a gente vai falar mais à frente sobre o imposto seletivo, que, né, vem contribuir por questões ambientais. O social, o RH, a gente fala de cadeia de valor, né, de fornecimento, e, lógico, o compliance, a governança, que é ter rastreabilidades, registros, né? E dentro desse processo, a gente já começa a entrar dentro do comércio exterior, né? Dentro do comércio exterior, a gente fala de tributos, a gente vai começar a simplificar os tributos, e aí nós temos os regimes aduaneiros especiais. O que isso vai impactar? O drawback, o recoff, eles deixam de perder sentido com a reforma tributária? Legal, Patrick, ótima pergunta. O que eu diria é que para o comércio internacional de bens, né, então o tal do registro, né, da ADI ou do INPE, os regimes aduaneiros, como você falou, a gente tem algumas mudanças, mas eu diria que não são tão importantes quanto as mudanças do comércio internacional de serviços. Tá? Então, no campo dos serviços, então desde o aplicativo que você baixa, né, uma assinatura que você paga ali na sua loja de aplicativos do celular, até aquilo que envolve as empresas, a gente vai ter um mundo muito diferente do atual.
Mas, indo para a sua pergunta, quando a gente fala, então, do comércio internacional de bens, né, ou seja, daquilo que cruza as fronteiras, né, seja para importação, seja para exportação, a gente tem adaptações pequenas, mas que são importantes. Então, os regimes aduaneiros, né, esse é um tópico importante, fundamental, diria, porque há muitas empresas hoje que utilizam, né, regimes aduaneiros especiais. A emenda constitucional foi sensível a essa necessidade até, eu diria, das empresas no Brasil e manteve muitos dos regimes aduaneiros especiais. Tá? Então, a gente, no regulamento que deve vir muito em breve, né, estamos todos ansiosos para que o regulamento saia, a gente vai ter a dimensão completa de quais são todos os regimes contemplados, mas muitos a gente já sabe de antemão. Então, o drawback está contemplado, Recoff, Repetro, então, REID, vários desses já estão nominalmente, admissão temporária, obviamente, já estão nominalmente contemplados, mas há espaço também para mais alguns, o que deve vir, como eu disse, só durante a regulamentação. Carlos, esse processo de transição, né, primeiro, não é só uma questão tributária, de tributo, aqui é 10, passa a ser 15, é um imposto, passa a ser 2, ou é 2, não é isso, ele mexe na Câmara de Negócios. Né? E dito isso, nós vamos seguir com 2 tipos de tributação em paralelo até chegar de fato à virada que é em 2033, né? Que a gente de fato vira a chave e só vai ser o IVA lá. E nessa perspectiva, cada vez mais o compliance e a governança passa a ser um fator fundamental, né? E os gestores executivos que atuam no comércio internacional vão ficar mais preocupados, devem ficar mais preocupados ainda, porque o risco provavelmente aumenta. Se no comércio internacional nós já temos grandes desafios para manter a rastreabilidade, a origem, para que a gente não possa se envolver com uma operação fraudulenta, às vezes nem de má intenção, né? Nem de má fé, né? Inocentemente, né? A pessoa vai só com débito e crédito, vou aqui, gastei menos, lucrei. Aí quando você vai ver, o lucro ele acaba sendo consumido porque você fez uma operação que era indevida. Né? Então não é a má fé dentro dessa perspectiva. Nesse sentido, os profissionais vão ter que se preocupar. Como é que você entende que deve ser feita essa transição? Quais os caminhos as empresas precisam se preocupar com este processo? Né? Legal. Um dos aspectos, eu falei aqui, né, de fazer reuniões com o RH e de pensar na política remuneratória, né, das empresas, mas um outro aspecto importante para que os RHs das empresas fiquem atentos é justamente esse ponto que você traz, Patrick, do perfil do profissional. Né? Então, obviamente, vamos olhar para o profissional de tax, que é aquele que está diretamente envolvido, mas mesmo em outras áreas. Né? Então, que tipo de treinamentos eu preciso dar aos meus profissionais para que eles passem por essa transição, né? Que, como você disse, não vai ser do dia para a noite, vai ser longa, e mais do que isso, estejam preparados para o novo modelo. Então, e como eu disse, não é só para a área de tax, então para a área de Comex, vamos entender quais são as novas habilidades, as novas competências que a gente precisa desenvolver nessas pessoas que agora, de alguma forma, vão estar mais próximas da parte financeira, por exemplo. Né? Então, vão ter que ter mais interações com as áreas de finanças, tesouraria. Então, como que eu gero, né, treinamento para essas pessoas e consigo capacitá-las para o novo ambiente? Então, esse é um ponto fundamental. Parece que os RHs precisam estar atentos a isso, seja para dar os treinamentos, capacitação, tudo isso, seja para eventualmente substituir os profissionais mesmo. Né? Então, que novas competências eu tenho que buscar no mercado, né? Se eu decidir, se eu perdi alguém, né? Ou se eu decidir que essa pessoa não servia mais, qual é o perfil do novo profissional para todas essas áreas? Né? Então, para a área de Comex, para a área de tax, para a área contábil, como que a gente não falou aqui, mas que também muda muito. Então, são várias áreas impactadas. Como você bem disse, durante a transição, os 2 modelos, né, os 2 sistemas caminhando simultaneamente, então vai gerar complexidade, né, vai gerar necessidade dessas novas visões, mas ainda sem abandonar as visões antigas. Né, então eu preciso, fazendo um resumo, né, muito simplório até, mas aquele profissional de tax que estava muito próximo da contabilidade, ele vai ter que estar mais próximo da tesouraria, mas ele não vai poder abandonar a contabilidade.
né? Ou pelo menos não durante a transição, ele vai ter que estar próximo ainda, né? Então, não é uma mudança do dia para a noite, é uma mudança que vai ter uma transição longa e, portanto, a gente vai precisar cuidar também da transição. Então, tem muita gente olhando lá para 2033, mas a gente tem todo o caminho até chegar lá. É só que 2033 já é próximo mês, né? Se a gente for ver numa escala de tempo, passa rápido, né, Carlos? Então, eu acho que o momento ideal para a gente começar a rever esse processo já foi o ano passado, não é nem agora, nem daqui a... Então, eu acho que a gente precisa ficar muito claro que 2033 passa muito rápido, né? A gente está num mundo cada vez mais complexo, as coisas acontecem muito rápido, a gente não tem nem noção do tempo, então se a gente deixar para o final, pode ser que a gente se comprometa. E aí, nesse sentido, o que você está me falando, Carlos, cada vez mais os profissionais não podem ficar só no seu quadrado, né? Então tem que ser profissionais que tenham uma visão mais holística, mais sistêmica, mais do todo, do impacto. Então as áreas precisam estar integradas, né? Porque a gente vê, eu vejo muito aí nessas... quando a gente anda aí dentro das empresas, que a gente trouxe um RP para quê? Para integrar e a gente ter confiabilidade nos dados. Então eu não emito, não entra no estoque se eu não tiver um pedido de compra ou uma nota fiscal, se eu não tiver saldo não entra nada no estoque. Perfeito, então eu tenho a integração. Só que as áreas não são integradas, sistemicamente são, mas as áreas não são integradas, né? Então a gente tem um desafio aí enorme que a gente foge da questão tributária, do débito e do crédito, do imposto, 2 diminuiu, e a gente entra num ambiente que é mais pessoas, né? Então, você falou muito bem com relação ao RH. Carlos, mas a gente avançando, a reforma tributária ela tem um imposto seletivo, né? E ela vai exatamente na camada, no tema ambiental, né? Que vem a coibir produtos, né, ou serviços que possam comprometer o meio ambiente. Como é que você enxerga esse imposto seletivo? Ele é algo que, de fato, ele vai contribuir para a sustentabilidade, ou ele é arrecadatório, ou ele vem inibir e a gente pode ter aí uma dualidade, ou algo que possa escapar aí a gente ter prejuízos ou riscos nesse processo do imposto seletivo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o imposto seletivo. Qual o impacto disso aí na sustentabilidade? Eu trouxe uma colinha, Patrick, porque eu sabia que você ia me fazer a pergunta do ambiental, né, da sustentabilidade. Eu trouxe uma colinha porque me parece que a reforma vai além. O seletivo é, de fato, aquilo mais concreto, eu diria, que a gente tem nessa agenda ESG, mas eu trouxe aqui uma colinha com várias mudanças que são importantes para esse tema, né, de sustentabilidade. Então, a gente tem algumas alterações que são mais diretas, né, que o texto expressamente fala de sustentabilidade ou de questões ambientais, e temos aquelas indiretas. Então eu não vou fugir à sua pergunta, eu vou falar do seletivo, mas eu queria contextualizar que não é só o seletivo, que temos mais do que o seletivo. Então, primeira coisa, a emenda constitucional traz para dentro do sistema tributário nacional um princípio novo, que não existia, que é o princípio da defesa do meio ambiente. Então, é algo que a gente vai precisar entender, né? O que significa isso, né? Não dá para eu dizer que um princípio foi incluído na Constituição à toa, né? Que ele não terá nenhuma aplicação prática. Ele vai precisar, de alguma forma, ser exercido por parte do legislador. Além disso, ainda num campo, eu diria, mais distante, ou não tão imediato, né? Não tão simples da gente entender os impactos. A gente tem alguns fundos que foram criados com algum tipo de apelo de sustentabilidade. Então a gente tem o FNDR, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, e tem uma disposição lá que diz que os recursos vão priorizar projetos sustentáveis. Então, já acho algo, né, interessante. Precisamos entender o que significa priorizar, o que é um projeto sustentável ou não, mas o fato é que essa diretriz foi colocada. Temos também os 2 fundos de sustentabilidade do Amazonas e da Amazônia Ocidental mais Amapá, que também vamos precisar entender o que a gente vai fazer com esse dinheiro, né? O dinheiro entra no fundo e vai ser utilizado para quê? Temos também, como terceiro item aqui importante, a repartição de receitas entre municípios, olhando para indicadores de preservação ambiental. Algo
bastante novo. Também não tínhamos precedentes nesse sentido. Quarto, concessão de incentivos regionais, né, olhando também para questões ambientais. E o quinto é o imposto seletivo, que você me perguntou, que eu diria que é o mais tangível, né, de tudo isso. Mas a gente também tem algumas modificações, eu, de novo, não vou fugir da sua pergunta do seletivo, mas a gente tem algumas modificações que são indiretas, ou seja, que não tratam diretamente da questão ambiental, mas que me parece que podem trazer resultados importantes. Primeiro, uma tributação para bens usados, né? Então, hoje a gente tem um modelo tributário que não beneficia bens usados, né? Então, com exceção dos veículos, que em geral tem ali para o ICMS algum tipo de tratamento, mas o resto não. Então, você ter uma loja, um brechó, por exemplo, é um caos tributário, né? E no novo sistema a gente vai ter benefícios para bens usados. A gente tem também benefícios para cooperativas, e que vão incluir, evidentemente, cooperativas dessa logística reversa, né, de catadores, enfim, vão estar também contempladas. Então, aquele que adquire vai ter benefícios. Outro ponto que pouca gente está falando, me parece que talvez seja o principal, né, aquele que mais vai trazer benefícios para o Brasil, que é o fim dos atuais incentivos de ICMS. Porque hoje, muito comum, acho que todo mundo já deve ter visto, o caminhão fica rodando à toa para ter um incentivo fiscal do ICMS. Né? Então o sujeito está aqui, o cliente dele está aqui do lado, mas ele vai até um outro estado, bate lá, troca nota, às vezes descarrega, às vezes nem descarrega, e volta aqui só para ter um incentivo fiscal do ICMS. Isso acaba, o ICMS acaba, de modo que isso não vai existir. Então, esse monte de caminhão, né, rodando pelo Brasil à toa para ter incentivo fiscal é algo que desaparece com a reforma. Então, são várias questões que eu diria que a gente precisa olhar, né? Então, quem tem, e acho que todos nós devemos ter, né, responsabilidade nesse aspecto, precisa cobrar que todos esses instrumentos sejam bem utilizados. E aí, quando a gente fala do seletivo, a seletividade no Brasil, né, o tal princípio da seletividade, nunca teve esse olhar. Né? Então, sempre teve um olhar para bens que causam mal à saúde. Né? Então, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, sempre foram mais tributados no Brasil com base na seletividade. E também um olhar para aquilo que é a cesta básica, né, produtos essenciais. Então, esse tipo de olhar o Brasil historicamente teve. Mas esse olhar ambiental é completamente novo. Então, essa é uma novidade, é uma imposição. E a gente, claro, precisa, então, acompanhar como isso vai ser feito pelo legislador, né? Então, como que ele vai diferenciar, por exemplo, alíquotas. Né? Então, a gente vai ter uma alíquota diferente no veículo, por exemplo, a combustão, né? Ou a elétrico, enfim, como que a gente vai, lá na ponta final, né? Na prática, tratar desse dever agora, né? Dever do legislador de observar os impactos ambientais nos bens e serviços sujeitos ao imposto seletivo. É isso aí. Pessoal, para vocês que estão curtindo esse episódio, não deixe de dar o like, compartilhe com quem você entende que esse assunto é relevante e nos acompanhe nas mídias sociais. Vamos conversar por lá. Lá, dê sua sugestão de tema, que a gente, com certeza, com o maior carinho, vai ler as suas sugestões e vamos trazer aqui para a pauta e discutir com muita profundidade, sempre na camada de negócio. Carlos, você me falou uma coisa que, dentro da sua perspectiva aí que você acabou de falar, nós falamos de temas ambientais, temas sociais, né, também, que muda a perspectiva. Então, não é só uma questão tributária, né? E aí tem dois temas que eu queria falar. Primeiro é a taxonomia brasileira, né, que saiu agora recentemente, que ela já vai dar uma canalização para os investimentos verdes, né? O que de fato é uma empresa sustentável, que os bancos, né, o mercado financeiro tenha condições de canalizar os seus investimentos para isso. Né? Então veja, e essa taxonomia já fala do social e já vai conversando com a reforma tributária. Inclusive, nós temos um episódio que falamos só sobre taxonomia. Vai lá no nosso canal, procura taxonomia brasileira, que a gente vai falamos com mais profundidade. E aí, Carlos, também temos uma legislação que é do mercado de carbono, né? Se você já me falou aí que a gente já está reduzindo o CO2 aí com essa mudança de os caminhões não estarem circulando à toa, tem que ir num estado só bater e voltar para ter redução de ICMS, isso faz a diferença.
que é que eu tenho como leitura dentro dessa sua fala? Que não é uma coisa operacional, é uma coisa estratégica. Então, como é que você orienta um executivo, um CEO, um empresário que talvez ainda não esteja entendendo este processo para que ele, nessa transição, não se perca? Porque eu acredito que nós vamos gerar muitos passivos com essa transição. Muita empresa, ela pode quebrar ou ela vai deixar de existir por questões de você não fazer o que precisa ser feito nessa transição. Como é que você orienta o executivo, um CEO ou um conselho, né, tratar esse tema? Porque não é operacional, né? Ele mexe na camada estratégica mesmo. Sem dúvida, Patrick. Aqui eu acho que a gente tem que respirar fundo, porque são muitos os conselhos, muitas as pontas que precisam ser vistas, porque ninguém vai, né, se alguém tiver dificuldades ou vir a quebrar, né, que é a sua provocação, não vai ser só por um aspecto, né, vai ser por uma série de aspectos, muitos que estão no passado, né, e coisas que vêm sendo muitas vezes negligenciadas ao longo da empresa e que eventualmente pode não estar dando hoje um grande impacto de margem, por exemplo, porque ela tem um incentivo, né, de ICMS. E a partir do momento que ela deixa de ter esse tipo de incentivo, ela se coloca numa situação diferente comparando com seus concorrentes. Então aqui a gente precisa olhar de novo a empresa como um todo, né? Precisamos entender quais são os impactos, como se adequar a esses impactos, né? Então primeiro, como concebê-los internamente e pensar nas mudanças que precisam ser feitas dentro de casa e depois o impacto disso nas relações com os terceiros envolvidos. E aí que terceiros são esses? Muitos, né? Desde os empregados, né, até fornecedores, clientes. Então, como que eu vou sentar na mesa, né, para negociar o plano de saúde, né, ou com o sindicato, ou com né, as pessoas que trabalham na minha empresa, ou como que eu vou negociar um benefício que eu dou hoje, que eventualmente pode não ser tão adequado depois da reforma, ou pode me gerar um impacto, né, diferente do atual. Como que eu vou sentar com os meus fornecedores e como que eu vou sentar com os meus clientes para negociar. Então, o que eu sempre digo é que a reforma mexe, basicamente, em fluxo de caixa, e aí mexer em fluxo de caixa em algumas situações melhora e em outras piora. Algumas para o bem, outras para o mal. E no mix das minhas atividades, eu posso ser uma empresa que vai sofrer muito mais do que vai ter benefícios ou vice-versa. E vai mexer, inevitavelmente, em margem. Então, os meus custos vão mudar e o quanto disso, né, ali na ótica do preço, eu vou precisar para repassar é o que vai determinar o tamanho da minha margem. Se a margem encolhe ou se a margem aumenta. Então, a grande recomendação, né, eu diria, para todo mundo faça suas análises, faça os seus impactos, inclusive, se possível, né, quem começar em novembro não vai ter essa oportunidade, mas, se possível, faça tudo isso antes de sentar na mesa, para que você tenha certeza de quais são os impactos. Se der, tente imaginar, né, ainda que com base em certas premissas, qual o impacto do outro lado. Então eu vou sentar com o fornecedor, eu preciso ter alguma ideia do impacto daquele produto ou serviço que ele me fornece na minha empresa, mas também preciso ter alguma ideia do impacto da reforma no negócio dele. Aí sim eu sento com melhores condições de negociar. Então esse dever de casa é fundamental para que a gente possa fazer boas negociações e evitar o pior, né, que é eventualmente grandes dificuldades financeiras. Sabemos que o custo de capital no Brasil não é baixo, então o fluxo de caixa sofrendo pode trazer muitos impactos e até, num extremo, empresas que vão quebrar se não tiverem essas cautelas. Carlos, eu tenho tido uma perspectiva sobre a reforma tributária que antigamente a empresa, para ela ser bem sucedida ou ser uma empresa competitiva, ela tinha que ter um bom planejamento tributário. Com a reforma tributária, eu entendo que isso deixou de ser relevante. Você precisa ter uma eficiência, na minha perspectiva, mais operacional, porque não importa mais agora se você está aqui em São Paulo, no Mato Grosso, em Recife, Espírito Santo, as coisas são tributariamente bem similares, né? Salvo, acho que Manaus, que tem uma característica diferente. Como é que você enxerga isso, né? A empresa deixa de ser uma empresa que tem que ter eficiência tributária, lógico, tem que continuar,
mas a eficiência operacional passa a ganhar relevância. Como é que você enxerga essa afirmação? Eu enxergo que eu vou perder trabalho, com certeza. Eu vou ter muito menos trabalho lá em 2033 do que eu tenho hoje, porque você está certíssimo. E essa é a ideia. Espero que a gente consiga atingir, esse é o objetivo, né? O target é, de fato, ter uma coisa, um novo princípio que foi introduzido na Constituição, que chama-se neutralidade. O que é o princípio da neutralidade? É que a forma como eu organizo o meu negócio vai importar menos. Porque se eu fizer de um jeito A, se eu fizer do jeito B, o impacto tributário que eu vou ter tende a ser o mesmo. Ou seja, né, se eu alugo ou não, se eu vendo, se eu cedo o direito de usar, várias coisas que hoje têm tratamentos muito diferentes, a tendência é que a gente tenha um tratamento neutro. Então, quem conseguir antecipar isso e eventualmente até fazer certos movimentos durante a transição, sem dúvida vai largar na frente. Agora, lá em 2033, para aqueles todos que sobreviverem, e aí espero que, né, todos que estão nos assistindo sobrevivam, para aqueles que chegarem em 2033, você está certíssimo, se, né, conseguirmos, se a reforma for bem implementada, sem dúvida a gente vai ter um sistema muito mais neutro, em que o advogado tributário, né, não vai ser tão relevante em termos de planejamento do que é hoje. Talvez a gente tenha que reorganizar nossa perspectiva como profissional tributário, né? Talvez tenha uma outra perspectiva e, né, como já tem várias pesquisas, muitas profissões deixarão de existir e faz parte, né? Cabe a gente se adaptar, né, e seguir esse novo modelo. Bem, já estamos aí indo para os finalmente, né, Carlos, e eu queria fazer um resumo, né, do que você falou, né? Então, veja, a reforma tributária, ela tem não só aspectos tributários, ela mexe na estrutura, né, de negócio da empresa, você tem que ter uma organização mais estratégica, você tem que estar alinhado com todas as áreas da companhia, RH, ter os parceiros comerciais, fala muito da cadeia de valor, né, como é que é o teu fornecedor. Então você tem que integrar a parte fiscal com a parte de parceiros comerciais, com questões sociais, então tudo isso precisa estar integrado e o modelo de negócio passa a ser, como é que eu posso dizer assim, ser construído de uma forma diferente. E isso vai fazer o quê? Há uma reorganização das empresas, uma reorganização de objetivo, de produto, né, de alinhamento estratégico. Então, muitas parcerias deixarão de existir porque ela talvez não faça mais sentido, mas outras também serão consolidadas, né? Então, a gente precisa estar bem antenado. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí para a gente consolidar esse tema aí. Maravilha. Bom, tem alguns recados importantes. Primeiro, antes tarde do que mais tarde, né? Então, se você não começou ainda a se adaptar, comece, né? Então, ainda há tempo, ninguém está, né, absolutamente atrasado, e faça, né? Faça esse trabalho, tenha bons parceiros, faça esse trabalho bem feito. Faça o dever de casa antes de sentar, né, de novo, com os seus empregados, com os seus fornecedores, com os seus clientes. Entenda isso. Não vá para essa guerra, né, de negociação de preço, por exemplo, absolutamente, né, no escuro. Né? Você precisa ter noção dos impactos antes disso. Olhe para o seu time interno, né? Promova capacitação, promova integração, né? Você usou uma palavra-chave há pouco, né? Que é a multidisciplinariedade. Isso é fundamental. As pessoas precisam conversar, precisam estar engajadas, precisam entender, né, os impactos que cada área vai sofrer. Não dá para o coitado de tax, né, ou do legal, né, o advogado, ou o fiscal ficarem com toda a sobrecarga da reforma, não faz sentido. Então, essa integração é absolutamente necessária. E aí eu diria que a última, né, dessas grandes recomendações assim, para a gente fechar essa fala olhe os detalhes, né? O diabo mora nos detalhes. Então, muitas vezes a gente tem um olhar do macro, né, e fala ali dos grandes impactos, e, né, enfim, tem ali os grandes números. Obviamente a gente precisa começar pelos grandes números, mas em algum momento a gente vai precisar olhar também para os detalhes, né? Então, não podemos negligenciar de coisas que às vezes são importantes. Então, estávamos conversando antes aqui que é fundamental a gente olhar o impacto no DRE, por exemplo, da empresa e tal. Mas em uma dada situação,
pode ser que eu tenha que olhar um contrato, né, ou um tipo de serviço. Né? Falamos até do exemplo de uma obra. Né? Então, uma incorporadora, é interessante que ela analise o impacto como um todo? Claro que sim, mas em algum momento ela vai ter que olhar para cada obra. Né? Então, como que aquela obra vai se comportar? Né? Porque senão eu posso ter, eventualmente, uma perda, né, gigantesca, uma precificação errada em um contrato. Vou estar ganhando muito dinheiro com outra? Pode ser que sim, mas eu posso ter uma precificação muito equivocada, que, de novo, fora da estratégia, claro. Se a estratégia for essa, tudo bem, mas sem que eu tivesse mapeado isso. Então, vamos começar do macro, vamos, obviamente, integrar as pessoas, olhar para os grandes números, mas em algum momento, se vai ser em 26 ou se vai ter que ser durante a transição, né? Eu não sei, mas em algum momento também vamos olhar para os detalhes. Né? Então, vamos olhar para os benefícios das pessoas. Né? Podemos começar com os benefícios da diretoria? Podemos, do C-Level, mas depois a gente tem que chegar nos outros todos. Né? A gente tem que entender todos esses impactos. Então, é muito trabalho, né? De agora até 2033, com 2 grandes momentos. Né? Esse ano de 26 e depois a mudança, né? O início da transição do IBS, que é a parcela subnacional do IVA, que começa em 29. Então, a gente tem 2 grandes momentos aqui para fazer esse dever de casa. É isso aí, como você falou, antes tarde do que mais tarde, né? Gostei dessa. E, infelizmente, estamos encerrando o nosso episódio. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Enfim, a gente já é uma parceria de longa data. Deixo aqui registrado a minha admiração para você como pessoa e como profissional. Né? E, como a gente sempre encerra o nosso episódio, a gente sempre deixa uma pergunta de conselho, né? Sua empresa está tratando a reforma tributária somente como um processo tributário ou está tratando com uma questão estratégica na cadeia de valor? Um abraço.